A FNPROF encerra hoje esta semana de luta e de luta dos professores e escolheu para o tema do dia 2 uma questão que continua a ser preocupante e a ser muito complicada para os professores e para os educadores portugueses. A questão dos horários de trabalho e das condições de trabalho. Relativamente ao horário de trabalho, nós queríamos afirmar aqui de uma forma muito categórica e sem qualquer hesitação de que a campanha lançada já há alguns anos atrás, segundo a qual os professores e os educadores portugueses trabalhariam menos horas que os professores e educadores da Europa, é manifestamente falsa, é ridícula, não tem qualquer suporte nos dados oficiais, nos dados internacionais divulgados. Ou seja, a presença dos professores e educadores portugueses na escola, seja a dar aulas, seja em outras atividades, é claramente superior à média dos países da União Europeia. De passagem, diga-se que a medida tomada ainda pela Maria Lourdes Rodrigues de passar o horário dos professores do ensino secundário, 10º e 12º, de 20 para 22 horas, alegando que 20 horas letivas era um horário insuficiente, é uma medida completamente à revelia daquilo que é a norma também dos países europeus, do país da União Europeia, onde os professores dos anos terminais do ensino secundário têm uma carga horária claramente menor que a dos restantes professores. Então também aqui, em nome de uma pertença à igualdade, faz exatamente o contrário que aquilo que o bom senso lhe mandaria fazer. Permita-me aqui uma referência muito rápida, muito também importante ao que se passa no ensino superior. O número de professores do ensino superior que, pelas mais diversas razões, têm sido forçados a abandonar as instituições, não têm sido substituídos. O que significa, para aqueles que ficam, uma maior carga horária, uma maior diversificação daquilo que ensinam, uma maior dispersão dos seus campos de investigação e, portanto, um prejuízo para as instituições e também para a sua carreira profissional. De tudo isto se torna claro que esta ideia de tentar reduzir a despesa com a educação, aumentando a carga letiva e horária dos professores, é um crime, não tem qualquer fundamentação lógica, nem qualquer fundamentação naquilo que é, neste momento, o quadro europeu. A isto acrescem, nas condições de trabalho, dois outros problemas que não podemos iludir. É inacreditável que haja professores em Portugal a quem são atribuídas 17, 18, 19, 20 turmas. No caso em que as disciplinas têm apenas uma hora semanal. Há situações destas que são simplesmente aberrantes. Mas mesmo que não, mesmo sem irmos para estes casos extremos, é absolutamente impossível pedir a um docente a quem são atribuídas 8, 9, 10 turmas e, portanto, um número elevadíssimo de alunos que desenvolva em todas as turmas um trabalho de excelente qualidade. É impossível. E, portanto, também aqui, o facto de não haver uma política clara de restrição do número de turmas e do número de alunos, é que cada professor, que deve ser atribuído a cada professor, contribui para que as condições de trabalho dos nossos docentes sejam, de facto, extremamente difíceis. Torna-se ainda mais difícil quando nós nos confrontamos com esta situação. Há alguns anos atrás, após uma longa e muito difícil negociação, foi estipulado que os professores e os educadores deveriam ter um tempo chamado de componente individual de trabalho, que era da sua gestão para a preparação das aulas, preparação dos testes, etc. E foi determinado um número mínimo para essa parcela do seu horário. Esta condição foi removida do ponto de vista legal. E isto significa que se há escolas, se há agrupamentos que continuam a ter isto em boa conta, também assistimos a situações absolutamente insuportáveis em que praticamente é pedido aos professores e aos educadores que estejam uns 35 horas na escola, portanto, eliminando esta componente individual de trabalho, que evidentemente não pode ser eliminada. Há uma dignidade e uma deontologia profissional
que está acima de todas estas questões e que obriga a que estes professores e estes educadores trabalhem depois completamente fora do seu horário de trabalho. Esta ideia de que os docentes portugueses trabalham pouco, insisto, é manifestamente falsa e até ofensiva. Porque o que podemos dizer com rigor é que a maior parte de nós trabalha muitíssimo mais do que aquilo que está legalmente atribuído. Acontece também o seguinte, que tem ali uma exemplificação. Aos professores, para além da sua tarefa essencial, que é a tarefa letiva, estão a ser cometidas obrigatoriamente na sua escola um conjunto enorme de tarefas que são importantes para o funcionamento da escola, mas que em relação aos docentes significam uma superocupação. Isto é, e só não passa para segundo plano a dimensão pedagógica, porque eu devo afirmar, e devo afirmar muito convictamente, que do ponto de vista pedagógico e deontológico os professores portugueses estão muito longe e, portanto, tentam superar com um trabalho extraordinário, com um trabalho extra, que ninguém reconhece, e sobretudo que ninguém paga, mas que nem sequer reconhecem, toda esta ocupação para lá daquilo que é a tarefa com os seus alunos. E tarefa com os seus alunos que também é ainda mais dificultada, e todos nós sabemos isso, pelas condições em que hoje os nossos alunos chegam às escolas. As condições de graves problemas sociais, de desemprego de boa parte dos pais, de fome, como é hoje reconhecido, fazem com que o próprio trabalho com os alunos, o trabalho pedagógico, assuma uma dificuldade enorme. É por isso que nós dizemos que esta política de aumentar o número de alunos por turma, de aumentar o horário dos professores e, do que se fala agora, de sobrecarregar ainda mais com o conjunto de tarefas, é uma atitude perfeitamente irracional, é uma atitude perfeitamente sem sentido, é uma atitude que só é suportável por quem não sabe rigorosamente nada do que se passa nas escolas e, enfim, deveria ser matéria mais que evidente se tivéssemos um Ministro da Educação e uma equipe educativa. Infelizmente nós não temos. As pessoas que com esse título ocupam a 5 de outubro têm muito outras preocupações, mas estas questões pedagógicas passam-lhe ao lado e, portanto, são para eles questões menores. E a nossa posição e aquilo que nós apelamos aos professores é que, apesar desta situação muito difícil, nós temos força e, sobretudo, temos a razão do nosso lado. Somos profissionais profundamente assumidos e não desistiremos, em nome da nossa profissão, dos nossos alunos e também dos encarregados de educação, de construir uma escola que seja uma escola digna de um processo democrático que iniciamos em 74 e que não aceitamos seja interrompido.